O George Russell, para mim, é um piloto que eu até postei esses dias um vídeo no Instagram. Eu acho que ele tem uma situação bem atípica, que é o seguinte. O Russell, eu acho ele um piloto excelente. Porém, aparentemente, o mundo da Fórmula 1, ou as pessoas que acompanham a Fórmula 1 em geral, não dão tanto crédito ao Russell. Por que eu digo isso? Por que eu acho, primeiro de tudo, o Russell excelente? Primeiro, eu já achava ele excelente, muito bom na época da Williams, quando ele pilotava a Williams, que era o pior carro naquela temporada de 2019, e muitas vezes com o carro que a gente era sabidamente o pior do grid, ele fazia uma graça lá de tanto em quanto. Quando ele foi para a Mercedes, ao lado do Hamilton, aconteceram duas coisas importantes. Primeiro, ele foi pilotar do lado do 7 vezes campeão mundial e no seu primeiro ano na Mercedes, ele chegou na frente do Hamilton no campeonato. Então, imagina hoje o pessoal se eu falasse para vocês o seguinte, olha, o Leo Lawson ou Yuki Tsunoda vai chegar à frente do Max Verstappen no final dessa temporada de 2025. Se qualquer pessoa fala isso e acontecer de fato, todo mundo vai falar assim, nossa, o Tsunoda ou o Lawson, seja o piloto que for, bateu o Verstappen, esse cara é diferenciado, porque o Verstappen é muito diferenciado. E o Russell bateu o Hamilton naquele ano de 2022 e ninguém falou muita coisa em relação a isso. O Russell, inclusive, esses dias, ele deu uma declaração dizendo a seguinte coisa. Antes de eu falar dessa parte. A segunda parte importante que o Russell fez, na minha opinião, e conduziu muito bem, foi o seguinte. A Mercedes foi a equipe que teve a fase mais vitoriosa consecutivamente da história da Fórmula 1. E quando o Russell chegou na Mercedes, pro azar dele, foi bem quando essa fase acabou. Então você imagina, pessoal, a Mercedes ganhou o campeonato de 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, quase ganhou. Cheguei em 22 na vez do Russell, o carro não prestou. E muitas vezes, né, se o piloto não tem a cabeça boa, ele fala assim, poxa, bem na minha vez esse negócio não tá bom. E o Russell não, ele conduziu aquilo de uma maneira muito positiva, muito profissional. Então acho que isso é outra coisa que dá um ponto muito positivo na minha visão em relação ao Russell. E quando eu disse, né, que muitas pessoas não dão crédito para o Russell, que se a gente for pensar, dos 3 anos que ele andou com o Hamilton, 2 ele chegou à frente do Hamilton, em 22 e em 24 ele chegou no campeonato à frente do Hamilton, ano passado, bem à frente, e ninguém dá tanto crédito para ele. E esses dias, né, ele deu a seguinte declaração, que muitas pessoas discordaram, eu não discordei, eu acho que tem todo motivo para falar isso, que foi o seguinte, ele falou a seguinte coisa, se eu tivesse chegado na Mercedes 5, 6 anos antes, eu já teria hoje 2 títulos mundiais. O que o Russell... Muitas pessoas falam assim, como assim? Você quase não tem 2 vitórias na sua carreira, como é que você está falando que ia ter 2 títulos? E o que o Russell quis dizer é o seguinte, como em 3 anos, 2 eu cheguei à frente do Hamilton, se eu tivesse na Mercedes naquela fase vitoriosa que eu não estava, talvez 2 daqueles títulos teriam ficado comigo e não com o Hamilton. Isso é fato, não é fato? Não sei, não dá para saber, nunca ninguém vai saber, porque não é assim que as coisas funcionam. Mas ele tem algum motivo para falar uma coisa dessas? Tem. Se ele chegou 2 vezes em 3 anos na frente do Hamilton, por que não chegaria lá atrás?